Olá, pessoal, tudo bem? Vamos terminar nossa pintura hoje? Pintar essa xícara e esse pratinho com pães. Vamos ver o passo a passo? Para essa xícara, eu vou começar a encher, olha só, vou encher esse pires todo de branco. Não vou umedecer a tinta, vou usar ela do jeito que tá no potinho mesmo. Estando isso aí tudo cheio de branco, vou pegar um pouquinho de cinza e vou sair passando em alguns cantinhos. Não vou passar em tudo, mas em alguns lugares eu vou distribuir uma porção do cinza, o cinza puro mesmo, tá, gente? E vou distribuir uma pequena porção por todo o pires. Feito isso, vou mudar o meu pincel, esse daí já é um pincel número 6, cortado, lixado, e vou passar um pouco de cinza lunar. Primeiro, nós escurecemos um pouco esse branco com o cinza. E agora, peguei um pouquinho de cinza lunar e tô passando por alguns cantinhos, deixando mais escuro. Observe os pontos por onde eu vou distribuir esse cinza lunar. Não vou fazer igual o outro cinza que eu passei por todos os lugares. Esse aí, ele já vem para começar a detalhar o nosso pires. Eu vou passando ele assim, deixando a borda mais clarinha, porque é o ponto que vai arredondar para o lado de baixo. Vai sair de cima, arredondando, indo para o lado de baixo. Então, eu vou deixar mais escuro a parte de dentro e essa parte que arredonda para fora com mais luminosidade. Você não precisa fazer um contorno muito marcado. Essa parte aí de dentro que tem um risquinho que ainda dá para ver, eu vou marcar ela, mas vou perder ela também um pouquinho pro lado de fora. O pezinho da xícara, ela tem um detalhe assim bem marcadinho, como se fosse uma profundidade, uma certa depressão, onde ficaria a xícara apoiada. Vou deixar ela com cinza chumbo, vou marcar, aprofundar mais ela com esse cinza. Você viu que nós usamos os 3 tons de cinza. O cinza, cinza lunar e agora estou usando o cinza chumbo. Vou distribuir uns toquezinhos dele por aí também, mais suave, não igual ao que a gente colocou no encontro da xícara com o pires. Coloque um pouquinho e puxe bem, leve quase nada em seu pincel. Em alguns lugares, por essas bordas também, vou colocar um pouquinho. Essa quininha, vou deixar ela mais marcada, está mais próximo à jarrinha. Veja que o cinza chumbo, que a gente vai usando ele assim na parte de fora, nessa área mais aberta, é só um toquezinho. Basicamente, tudo que eu usei aí foram só sujeirinhas de pincel. Embora seja um espaço assim bem aberto, mas eu tô usando um pincel número 6, bem cortadinho, bem lixado. Tô arrumando um pouquinho aí, essa parte de dentro. Para ela, coloque um toquezinho de preto nas quinas. Agora, eu vou usar o branco. Seria uma porcelana, tem um reflexo maior do branco, né? Tem mais luminosidade. Essa parte aí de cima, eu vou puxar mais ela, espalhar mais esse branco. Veja a posição que eu tô puxando essa luminosidade, para dar a ideia de que tem uma queda. A parte de fora está mais alta, a parte de dentro está
num plano mais inferior, está num relevo mais inferior, está mais baixinho. Então, quando a gente sai puxando, olha, dessa forma, o branco, dá a impressão de que tem esse declínio. Colocando vários pontinhos de luminosidade, depois a gente observa onde precisa escurecer mais ou clarear mais. O nosso desenho raramente fica pronto nesse primeiro momento. A gente está criando aí os tons, está colocando aí os tons, para depois a gente ver o que mais precisa fazer para que pareça mais aquele objeto que a gente quer representar. Essa parte de dentro, daquele risquinho que tinha aí, já sumiu, mas que ele estava aparecendo bem, deu para detalhar bem enquanto ele aparecia. Também leva branco e essa parte de fora levará por toda a sua borda. Lugares mais e lugares menos. Esse é o tipo de desenho, essas bordas, que você pode escurecer um pouquinho, um contorno bem fininho a parte de fora, para dar a ideia de esfericidade, que está arredondando. Aí eu vou puxar para dentro para parecer que tem um declínio. E dessa forma já vai aparecendo as luzes, um pouquinho de brilho para o nosso pires. Vou só escurecer um toquezinho. Nessa hora de escurecer, você pode usar o cinza chumbo ou cinza, para escurecer um pouquinho essas bordas. Parece se perder um pouco nesse sépia aí embaixo, mas não se preocupe, não vão se emendar, são tons bem distantes. Não deixe um contorno muito grosseiro. Coloque um pouquinho, vá unindo esse branco, só para dar a ideia mesmo de esfericidade. Depois a gente vai vir colocando uns excessos de luminosidade para eles. Aí eu tô distribuindo um toquezinho de cinza chumbo assim mais marcado. Chegou a hora de detalhar mais. Vou olhar, chega aquela hora da gente olhar mais a foto para ver se a gente consegue tirar mais detalhes. Quanto mais detalhes a gente tira, melhor fica a nossa pintura. Algumas coisas eu vou colocando assim, deixando mais marcado. Quando elas estão secando, não totalmente seca, mas quase seca, eu passo o pincel para dar uma emendada nos tons que estão embaixo e sumir um pouco as separações muito marcadas. Vou fazendo uso nesse momento de branco, vou fazendo uso do cinza chumbo, ou seja, de um tom mais escuro e de um tom mais clarinho. Caso você não tenha o cinza chumbo, que é um cinza mais escuro, você pode estar usando o preto, viu? Só cuidado com a quantidade. Aí, eu vou deixando um toquezinho mais escuro cinza, chumbo, que vai descendo aí por essa região. Vai marcando essa parte aí embaixo da asinha dessa xícara.
Não vou deixar uma sombra aí muito marcada. Tô escurecendo essa região, mas ainda vem outros tons que vai apagar um pouquinho isso. A nossa sombra, ela estaria mais para a esquerda. Esse lado direito recebe mais luminosidade. A nossa luz está vindo de frente, levemente do lado direito. Para essas quininhas aí embaixo, precisa de um toquezinho de preto para aprofundar mais. Tô fazendo isso com o pincel 0. Vou passar um contorno assim mais fininho por essa parte de baixo. Unir esse preto aos tons que já estavam aí. Aí é um detalhe bem pequenininho, tá? Bem fininho. Cuidado para você não colocar preto demais, não trazer muito para frente. Use o pincel 0 também, com cuidado, para você não borrar a sua xícara. Vamos respeitar os espaços de cada objeto. Coloquei o preto, espalhei ele com um pincelzinho maior. Se você borrar, tô colocando um toquezinho de branco aí para suavizar mais. Só nessa parte de maior luminosidade na frente. Se você borrar um pouquinho para cá, você só ia colocar um toquezinho do branco que vai consertar. Se ficar muito claro, passe um pouquinho do cinza. Agora, eu vou sair colocando uns excessos de branco. O brilho, que vai cair aí nos lugares que já estão assim mais clarinhos. Depois você olha, se você achar que o branco ficou muito solto, muito jogado aí em cima, você emenda ele um pouquinho. Mas de início, vamos colocar todos os excessozinhos. Em alguns lugares, eu dou uma apagada nesse risco muito marcado, da parte de dentro e lateral. Olha só, veja que o branco, o brilhinho aparece bem. Agora, eu vou para essa parte aí de cima. Vou encher essa região toda de branco e vou começar a detalhar. Para essa parte aí, eu já estou passando o cinza chumbo. É uma região que eu quero que fique mais escurinha. Ela precisa separar bem do pires, da parte de baixo. Veja que eu vou pegando um toquezinho na quina do pincel, vou colocando e vou esfumaçando ele, vou esfumaçando ele para cima da minha xícara. Vou fazer o mesmo do outro lado. Observe que eu tô deixando um risco aí, algo bem marcado. Uma sombra bem mais projetada, não é? Bem marcadinha. Que não vai até a parte de baixo, ela vai se perdendo por aí. Vou reforçar do outro lado. Se você descer demais esse cinza chumbo, pegue um pouquinho de branco com um pincelzinho menor e passe subindo mais o branco e apagando mais o cinza. No entanto, eu estou aí com um pincelzinho grande, o pincel número 8, cortado e lixado. Mas como ele tá bem acabadinho, então eu vou pegando tinta na quininha do pincel e vai dando para trabalhar muito bem. Olha só, escureci um pouquinho essa parte aí de baixo com o mesmo cinza, cinza chumbo. Mas a gente percebe que eu tô pegando bem pouquinha tinta, que está ficando suave, não é? Tá se emendando bem a esse branco. Olha, gente, quando você tem aquele pincelzinho aí em casa, que já tá ficando mais velhinho, mais acabadinho, a gente tem a opção de cortar um pouquinho do metal, para ele ganhar mais tempo de uso, não é?
Mas também não jogue todos fora, ou corte o metal de todos, não. Deixe sempre algum assim mais curtinho, mais acabadinho, que a gente sempre precisa. Quando a gente, depende como você gosta de trabalhar. Se você gosta de trabalhar usando muita tinta, os pincéis com os pelinhos mais longos são melhores. Se você gosta de trabalhar assim com bem pouquinha tinta, aí os pincéis mais acabadinhos às vezes ajudam bastante. Eu tô colocando aí, por essa lateral, um toquezinho de sépia. Olha só. Esse sépia vai descer um pouquinho aí, vai marcar mais forte aquele detalhe que havíamos colocado com o cinza chumbo inicialmente. O sépia, ele vai aparecer bem mais marcado que o cinza, é quase como se ele apagasse o cinza. Mas não deixe de colocar esse cinza chumbo no início, porque ele acaba modificando, levemente modificando o tom do sépia, então ele é necessário. Vou fazer o contorninho lateral com o preto e o pincel zero. Para essa região do sépia, que tá mais escurinho. Você pode estar fazendo isso aí com o preto ou com o sépia mesmo, tá bom? Olha só, coloquei o preto e puxei ele mais longo. Observe que para esses cantinhos eu coloquei o cinza chumbo, coloquei o sépia e coloquei o preto. Com a sujeirinha do pincel, eu tô marcando um pouco mais aí embaixo. E pegando um pouco mais de cinza chumbo, eu não lavei o pincel. E distribuindo assim, manchando um pouco alguns lugares. Toda xícara teria esses detalhes? Não. Mas como eu tô olhando da foto que a Cris me mandou, então eu preciso tentar tirar a maior quantidade de detalhes que eu conseguir. E eu tenho visto alguns detalhezinhos assim por aí pela foto da xícara. Vou encher essa asa toda com branco. O risco tá forte, não vai sumir, tá vendo? Logo dá pra gente enxergar ele e continuar a nossa pintura muito bem. Essa região aí eu tô escurecendo. Eu tô dando preferência a usar o cinza chumbo, pouquinho, para ir puxando e fazendo as nossas sombras. No pires, eu usei o cinza, mas como para modificar a tonalidade do branco. Porque era um espaço muito aberto, grande, e que eu precisava mudar o tom do branco, deixar ele um toquezinho mais escuro. Não tão escuro quanto o próprio cinza, mas mais escurinho que o branco. Então, eu passei um pouquinho do cinza por toda parte. Para essas regiões menores, eu vou já detalhando com o cinza chumbo, porque aí já vou deixando que pronta. Veja que já vai aparecendo os detalhezinhos aí da asa dessa xícara. Vou levemente escurecendo, cuidado com a quantidade. Como eu costumo dizer, pincel pequeno, esse daí é um pincel número 2, chato, cortado, lixado. Tô pegando tinta pouquinha. Agora, eu peguei um pouquinho de preto para distribuir por essa região. Vou unir ela, não vou deixar ela tão solta, mas bem marcada. Veja onde eu distribuí também um pouquinho de preto. É aquela pequena quantidade na quina do pincel que já parece muito. Espalhei tudo isso aí e vou colocar agora o nosso branco. Já vou começar a colocar as luzes assim mais marcadas. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo essa luz. Essa luz que eu coloquei aí em cima da xícara,
eu desci ela um pouquinho na mesma direção para cima do pires. Olha só os pontos que eu vou levando, umas quantidades aí de branco. Vou espalhando, de início você pode ir espalhando, você vai fazendo luminosidade. Depois, você pode vir reforçando esse branco em alguns pontinhos, deixando um certo excesso, um brilho. Em alguns lugares, já dá para ir deixando pronto. Em outras, depois você vai precisar reforçar o branco. Para a gente ter a ideia de brilho mesmo. As luzes para essa região. Alguns lugares uns toquezinhos, tá vendo? Os toquezinhos de branco. Essa parte aí eu vou subir também um pouquinho branco. Mais que um reflexo do que se fosse um pedaço dessa asinha. Enchi as bordas toda com branco. E agora eu vou passando um pouquinho de cinza na parte de fora. E nessa parte que encosta na folha e na rosa. Embaixo não precisa, tá bom? Só nessa região de cima. Agora eu vou colocando já um branco mais marcado para o lado de dentro. O lado de fora você não precisa deixar o branco tão marcado. É como se ele se emendasse com essa parte de baixo. Para o prato, eu vou encher ele todo de branco. Vou fazer logo esse pedacinho, olha, enchi de branco. Tô colocando um pouquinho de cinza chumbo. Mas para essa região que fica embaixo do pão, onde eu preciso que tenha uma sombra mais marcada. Observe como eu vou distribuindo essa sombra. Isso aí é o preto que eu vou escurecer, aprofundar mais esse encontro do pão com esse pratinho. Essas quininhas precisam ficar mais escuras e a tinta que eu estou pegando também é na quina do pincel, pincel 2, cortado e lixado. Um pouquinho de sépia, puxando mais afora. E agora vamos colocar o branco, brilho e luminosidade. O brilho a gente espalha, a luminosidade a gente deixa o excessozinho. Esse outro lado, veja que eu enchi toda a parte do prato também de branco. Com cinza chumbo, eu já tô escurecendo os lugares que eu quero mais profundo. Olha só os cantinhos por onde eu vou passando esse cinza. Ele é escuro, ele deixa bem marcado. Vou pegando tinta na quina do pincel, para eu ter um controle maior. Tem esse tecido, esse guardanapozinho aí, que a gente pinta depois. Vamos respeitar o espaço dele, procurando não borrar. Unida bem essas duas tonalidades. Não deixa assim tão solto. E veja que eu tô escurecendo um pouco também essas bordas, igual eu fiz no pires. A parte de fora a gente pode escurecer um pouquinho para arredondar. Depois que você escurece um pouquinho, isso aí vai sumir um pouco esse branco. Aí você vem com a quantidade maior e ele vai aparecer bem. Essa parte aí eu vou deixar mais escurinha. Nessa hora você aproveita para melhorar os seus contornos.
A tinta, quando a gente pega ela só na quina do pincel, ajuda a gente a fazer melhor esses contornos. Passado por essa primeira parte, onde a gente distribuiu as sombras com o cinza chumbo, você passa um pouquinho do sépia nas quininhas e espalha. Pode colocar um toquezinho de preto em algum lugar se você quiser, o sépia vai servir. Coloque os excessinhos de branco. E olha só, os pontos que eu escureci um pouquinho mais com o sépia. Aí, eu tô usando ainda o cinza, só para marcar um pouquinho essa região abaixo da luminosidade, que fiz do mesmo jeito que do outro lado. Alguns cantinhos agora eu vou reforçando o brilho. E vai ficando pronto o nosso pratinho. Agora, é só uma questão de observar e ver onde a gente pode escurecer mais, clarear mais. É hora da gente olhar a nossa foto e ter uma noção de por onde a gente pode estar distribuindo uma porção maior de luz ou de sombra. Com o pincel zero, eu vou marcar mais esse encontro do tecido e do prato. Vou colocando, fazendo o contorno, mas vou unindo, vou puxando com um pincelzinho maior para que se emende, que não fique um contorno tão solto. Veja o quanto eu escureci aí com o preto. As pessoas que estão perguntando que tecido é esse, ele é um tecido 100% algodão, é da Estilotex, foi uma colega nossa que mandou para mim, a Cidinha. Obrigada, viu, minha linda? Ótimo tecido para pintar, gostei de pintar nesse tecido, dá para detalhar bem, fazer bastante detalhes na nossa pintura, ele se permite bem. Esse desenho foi feito pela Cris Sena, você que está vendo apenas esse vídeo. Esse desenho, ele não é só meu, ele é parte meu e parte de uma colega nossa, a Cris Sena. Ela fez o desenho dessa xícara com café e desse pratinho aí com pães. Eu fiz o desenho da rosa com o botão e dessa jarrinha. Essa jarrinha, ela é uma peça que pertence à mãe da Cris. Agora, dando continuidade à nossa pintura, eu vou encher essa parte do café, dessa região de dentro da xícara. Eu enchi tudo isso aí com areia. Agora, eu vou pegar um pouco de marrom e vou sair distribuindo algumas sombras aí em cima do areia. Vou colocando toques bem pouquinho, cuidado com o excesso de marrom aí. De início, a gente vai levando só uma sujeirinha de pincel. Eu vou aqui fazendo os desenhos que tem aí dentro, para esse café, a espuma desse café, em cima desse café. Vou marcar todo o risquinho que eu tô vendo e depois eu vou começar a trabalhar ele. Mas para isso eu quero só uns toquezinhos de tinta que me permitam de ter umas sombras, onde deixando espaço onde tem umas luzes. Mais ou menos desenhado, pincelzinho maior, pincel número 8, cortado, lixado, para jogar aí essa sombra, para encher e jogar aí essa sombra. Lembrando que para essa região aí de dentro, eu coloquei areia e marrom até então. Vou deixar, olha, um pouco manchado, não será uma pintura lisinha. Veja que em alguns lugares agora eu já estou colocando uma quantidade maior do marrom. Estou subindo para as laterais, como se tivesse um declínio bem marcado aí, uma depressão. E vou colocando aqui com batidinhas, deixando bem manchadinho. Alguns lugares eu vou simplesmente só manchar um pouco, alguns lugares eu vou deixar bem marcado, o marrom aparecendo bem na sua tonalidade. Vai ser uma questão de observação, eu vou marcando, vou manchando vários pontos. Para essas bordas, eu vou deixar alguns pontos bem escurinhos.
E outros eu vou depois subir um pouquinho para dar a ideia de que essa espuma que tem aí dentro, ela tá saindo um pouco, tá subindo para as bordas da xícara. Aí tem uma marca bem forte, como se tem um certo relevo. E veja que eu vou distribuindo essa tonalidade com batidinhas, deixando assim, como se fosse uma... Quando a gente vai pintar folhagens de planta, pronto, eu vou deixando assim, com batidinhas bem marcadas. Olha só, alguns pontos eu vou deixando os risquinhos fortes. Outros eu vou só manchando. Mas para todo caso, a gente ainda vai trabalhar bastante isso aí. Tinta na quina do pincel. Se preferir pegar um pincelzinho número 4, esse é o número 8, é um tamanho bom para fazer isso aí também, viu? Ainda tô com um pincelzinho maior. Espalhei bem, ou seja, emendei bem esses tons. Agora, eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou marcar sombras para algumas regiões. Vou sempre trazendo para dentro como se tivesse formando uma certa depressão, como se estivesse caindo, descendo para algum lugar. Eu não vou usar o sépia lado a lado para essas bordas, mas em alguns lugares tem uma sombra mais marcada. Vá distribuindo essas sombras também com batidinhas, para que fique manchado, não fique algo muito certinho. E também não se preocupe em deixar certinho essas bordas para a parte de fora. Pelo contrário, você pode colocar até uns relevos bem diferentes, assim, mais salientes, indo para cima da borda dessa xícara. Esse cantinho aí eu vou colocar também um pouquinho de sépia para aprofundar mais, deixar um declínio bem mais marcado. São detalhes, são vários toquezinhos que a gente vai distribuindo por aí por cima. Primeiro eu coloquei, enchi tudo com areia, depois eu saí com o marrom marcando bastante em cima desse areia, manchei bastante, não foi? E agora com o sépia eu vou escurecendo mais alguns pontinhos. Aí eu tô tentando arredondar, dar uma ideia de arredondado nessa parte aí que sobe. Tô manchando mais com o marrom, deixando os pontos mais fortes. Olha só, que eu tô tentando já deixar irregular a borda. Agora, eu vou voltar para o areia. Você pode estar usando o branco, mas eu vou usar o areia mesmo para colocar as luminosidades. Para dar mais forma para essa parte espumada aí dentro dessa xícara. Olha só, gente, é batidinhas, são batidinhas mesmo, tá? Não faz uma pintura lisinha, aquela tinta muito emendada. Vá colocando uns excessozinhos. O efeito fica bem melhor. As partes mais superiores, mais altas, eu vou deixar assim com mais luminosidade, para a gente ganhar a ideia de que o escuro ele está mais inferior, está no relevo mais baixinho. Essa parte aí, vou desenhar ela bem, deixar ela aparecer bem direitinho, e para isso eu vou usar esse areia. Se você não tiver o areia, você pode estar usando o marfim. Se você não tiver nem o areia nem o marfim, você pode estar usando palha. No último caso, se você não tiver nenhuma dessas tonalidades, pode usar o branco.
é aquela questão agora de olhar a foto e tentar trazer a maior quantidade de detalhes para nossa pintura. Vou observando e vou buscando colocar a maior quantidade que der, que eu consegui colocar. Olha só que esses detalhezinhos aí já vão aparecendo bem, tá ficando muito marcado, mas antes de secar, vou colocar tudo isso, antes que a tinta fique completamente seca, eu vou dar uma apagadinha nisso aí, não é o momento agora. Se você tenta apagar um desenho, por exemplo, tentar fazer isso agora que tá muito úmido, eu vou misturar essas tonalidades e eu vou perder os meus detalhes. Quando eu faço isso, quando a tinta já está quase seca, aí eu consigo, olha, eu consigo apagar um pouco, mantendo os meus detalhes. Eu suavizo a minha pintura, mas sem tirar os detalhes que eu coloquei ali, que eu queria colocar ali. Olha só, pincelzinho número 16, bem cortado, lixado, aquele já mais velhinho mesmo, mas com os pelinhos ainda macios. Agora, eu vou deixar mais irregular ainda essas bordas, não por todos os lugares, e não em muitos lugares, mas em alguns cantinhos, eu vou subir mais essa espuminha, olha, para cima dessa porcelana. Deixando assim irregular, tá vendo como ficou o nosso trabalho? Agora, vamos para esse tecido aí, a pintura desse tecido. Para esse tecido, eu vou passando vermelho queimado e vou passar um pouco de preto como sombra. Esses cantinhos assim mais profundos, essas quinazinhas, eu vou escurecendo com o preto. Essa parte aí embaixo eu vou passar também. É uma dobrinha que tem no tecido. Mas não puxe demais, deixe o vermelho queimado também aparecer, é só uma sombra. Esse outro pedacinho aí em cima, ele é branco. É como se esse tecido tivesse algum detalhe nesse tom, ou fossem dois tecidos. Então, eu vou encher isso aí tudo de branco. Vou encher o outro lado também. Olha só, vou escurecer um pouquinho o contorninho aí de baixo. Separar o prato desse tecido. Vou reforçar todo o preto do pratinho. Essa quina vou deixar mais escurinha. A gente vai vendo as necessidades conforme a gente vai pintando. Agora, eu vou pegar um pouco de cinza, vou escurecer essa região aí de cima. Vou passar o cinza de início, porque eu quero uma sombra mais longa. Depois, a gente escurece mais. Para esse cantinho aí, por exemplo, o cinza chumbo tá ótimo. Um toquezinho de preto ou cinza chumbo. A borda, vou fazer um contorno bem marcadinho com o branco. As luminosidades dessa região que tem essas dobrinhas. Não vou detalhar demais esse tecido, vou apenas deixar assim. Vou também reforçar o contorno da borda com o vermelho queimado, dessa parte aí de fora do tecido. Se ao acaso você colocar demais nessa hora, puxe mais um pouquinho de preto. O importante é que essa sombra fique bem marcada. Olha só, passei um pouquinho de branco para essa região. O outro lado não precisa, porque tá mostrando a parte de baixo. Com o pincel sujo, eu passei no prato, como reflexo mesmo da tonalidade do vermelho queimado no tecido. Agora, gente, para o pãozinho, para esse pãozinho, eu vou começar a pintar ele com chocolate. A parte de baixo, eu coloquei
um pouco de marrom, a parte de cima chocolate. Esse marrom eu tô pegando junto com sépia. Ou seja, eu fiz uma base com chocolate e para essa parte de baixo, essa sombra, eu peguei um toquezinho de sépia com um toquezinho de marrom e pintei. Para essa parte de cima, eu estou usando agora salmão bebê. Você pode estar usando amarelo pele. Eu vou colocar o salmão bebê para ficar um pouquinho mais claro. Mas se você não tiver, pode usar o amarelo pele com tranquilidade. Em alguns lugares, eu vou usar o amarelo pele mesmo. Olha só, agora eu vou começar a colocar uns excessos de branco. Vou estar colocando branco mesmo, como se tivesse uns pedacinhos de coco, alguma coisa assim, sobre esse pãozinho. E esses detalhes vão aparecer por várias partes, por cima do pão inteiro, basicamente. Esse de trás levará uma quantidade maior, esse da frente menor. Mas os dois vão levar esses excessozinhos de branco assim por cima. Olha só, eu espalhei um pouco, uni um pouco a tinta e agora eu tô colocando um excesso e deixando mesmo. Você precisa deixar aqui um excesso. Essa outra região, tô começando também com chocolate. Vou descendo esse chocolate, mas eu não preciso encher tudo isso com chocolate. Agora eu já tô pegando uma porção de sépia com marrom e distribuindo por essa região que eu quero que fique mais escura. Emende bem isso aí, mas não precisa fazer aquela emenda muito lisinha, passar demais o pincel. Você pode deixar manchadinho. Com o salmão bebê, eu vou manchar novamente essa parte aí em cima. Vou mesclando os tons areia e chocolate. Você pode também colocar umas batidinhas com marrom. Vou preparando esse terreno para colocar aquelas porções do branco. Coloquei um toquezinho do sépia puro e agora eu venho com o branco. Vou marcar, vou logo dar uma emendada. Depois eu saio colocando os excessozinhos. Quando a gente coloca uma quantidade maior desse doce em cima desse pão, a gente coloca emendando e depois vem com os excessos. Quando a gente coloca uma pequena porção, então a gente já coloca só a porçãozinha do branco sem emendar tanto. Olha o quanto pintei de chocolate. Estou colocando siena natural agora em cima. Vamos misturar os dois. Eu não vou colocar o siena ainda puro, porque eu quero pintar esse pãozinho de trás mais tostadinho, aquele mais queimadinho mesmo, mais escuro. Essa região aí embaixo eu tô pegando novamente o marrom e o sépia. Gente, se vocês têm o tom rústico aí em casa, use ele. Não precisa fazer essa mistura. Eu vou pintar esse com o marrom e com o sépia pegando juntos. Um pouquinho de cada um no pincel. O próximo eu vou usar o tom rústico mesmo. Eu não tinha aqui em casa, mas aí eu comprei e vou pintar esse outro pãozinho usando o rústico. Essa região aí em cima tô passando uma porçãozinha do salmão bebê, uma porção de siena, levando luminosidade, deixando ele assim um tanto mais clarinho. Agora eu vou vir com o branco. Esse pincel que eu estou usando aí é um pincel número 2, redondo, pelo de Marta. Eu tô querendo deixar os excessos, então por essa razão eu peguei um pincelzinho mais macio. Você pode estar usando um pincel escolar, com o pelo mais cortado, para ele ficar um pouquinho mais durinho, aqueles de pelo macio. Olha só por onde eu vou distribuindo essa porção aí, essas porções, em cima da casca do pão. E são excessos de branco. Esse de trás eu vou botar o branco. O da frente eu vou dar preferência a colocar o areia. Se você não tiver o tom areia na sua casa, você pode estar substituindo por palha, marfim, e no último caso, o branco. Só lembrando que no canal tem um vídeo mostrando como você fazer o tom areia.
e realmente fica bem próximo. Tem as porções que você pode estar usando e fica muito próximo da tonalidade. Fica bem parecido mesmo. Olha só, alguns lugares eu só dei uma manchadinha, em outros lugares eu deixei os excessos. Agora eu vou colocar um pouco de sombra para esses cantinhos que tem excessos. Porque aí a gente deixa ele mais saliente. Quando a gente coloca essas sombras, dá a impressão de que tem uma saliência mesmo, de que não é um plano, de que as coisas não estão assim afundadas nessa casca, vamos assim dizer, elas estão sobre a casca. Para essa região, olha, eu já vou distribuindo aí o siena natural, vou manchar com um pouquinho de chocolate, mas já vai prevalecer mais o tom amarelado do siena. Tô dando continuidade aí, pegando o chocolate puro, mas ele vai ficar se misturando com esse siena e ficando numa tonalidade mais amarelada. Para essa parte aí de baixo, eu estou pegando o marrom e o sépia ao mesmo tempo no pincel. Lembre-se, tendo rústico, use a tonalidade rústica. Se não tiver, use dessa forma que vai dar o mesmo tom, vai ficar a mesma coisa. Tô manchando aí com um pouquinho de siena, um pouquinho de chocolate, também você pode estar colocando por aí. Olha só, peguei siena, mas agora tô pegando chocolate para manchar. Pode ir deixando assim uns excessos soltos mesmo, não precisa emendar muito. A ideia é que em cima dessa casca desse pão tem muita saliência, tem muita coisinha aí jogada sobre ela. Agora eu vou com o branco novamente distribuindo aquelas porções. Você não precisa se preocupar em colocar exato onde eu estou colocando isso aí. Só olha onde tem mais, onde tem menos. A foto que a Crisena me mandou, ele tinha de fato bastante, esse daí tinha bastante desse doce em cima do pão. Imagino que seja um doce, não sei. E eu tô tentando representar. Mas não estou preocupada em colocar tal qual onde está. Estou deixando um tanto solto. Esses pães, todos eles vão apresentar, mesmo que seja usado o mesmo material, mas vão apresentar em lugares diferentes, porque é jogado e aí em cima esse produto e ele não vai, todos eles não serão iguais. Então, você fica bem à vontade para ir colocando o seu branco onde você desejar, sem se preocupar muito onde eu coloquei. Desde que você coloque assim, de uma forma bem irregular, para não ficar aquela coisa muito certinha. Aí eu tô melhorando a separação. Distribuindo mais uns toquezinhos de branco. Não como luminosidade, mas como desse doce mesmo, com parte desse doce. Veja que em alguns lugares eu saio manchando, outros lugares eu deixo bem certinho isso aí. Porções colocadas assim em boa quantidade, para aparecer bem, excessos. Olha o quanto eu pintei aí de siena natural. Agora eu vou terminar com aquela porção de marrom e sépia juntos. Pode ir emendando, deixando tanto manchado, como se algum lugar tá mais tostadinho, outro tá mais clarinho. E também as sombras que pede para essas regiões. Veja que aí eu peguei o marrom puro. Só tô detalhando um pouquinho mais com o siena, essa parte aí de cima. Essa região aí de cima, você pode deixar ela até num tom mais claro, como se estivesse mostrando a parte de dentro do pão. No caso, eu vou pintar ele todo escurinho. Vou colocar assim uns toques mais clarinhos aqui e ali, mas só uns toques.
manchar um pouquinho mais isso aí. Nessa hora de manchar, você pode estar usando o marrom puro. Aí, eu tô manchando já usando o siena puro. E agora, eu vou distribuir um toquezinho de mostarda para essa região. Vá colocando daquela mesma forma, assim, manchando. Olha só, vou levar um pouquinho também aí pra cima. E essa pintura, ela é assim, bem manchada. Você não tenha preocupação de fazê-la, porque não importa como ficou meu pãozinho. Você precisa se preocupar apenas com o espaço que tem mais sombra, o espaço que tem mais luz, e o restante serão só manchas mesmo. Veja que eu só tô manchando, pegando tinta só na quina do pincel e saindo manchando por aí. Horas eu estou usando o pincel número 6, horas eu estou usando o pincel número 2, chato, pincel redondo, também número 2, enfim. Fica bem a seu critério na hora de fazer essas manchinhas. Você vai usar aquele pincel que você gostar mais. Eu estou usando nesse momento o amarelo pele. E vou acrescentar boas manchinhas por essa região. Depois que você colocar todas as sombras e todas as luzes, estiver com sua base totalmente pronta, aí você vai vir com esses excessos de branco. Porque se você deixar para colocar alguma coisa assim depois, você pode manchar o seu desenho. Ou seja, você pode acabar puxando desse branco para cima desse desenho, desse pão, e vai ficar muito claro que não interessa. Veja que eu vou distribuindo aí com o meu pincelzinho redondo, número 2, porções de branco. Agora, embaixo, encostando nessas porçõezinhas, eu vou fazendo umas sombras. Essas sombras, elas são importantes porque ela vai dar uma certa saliência, ela vai saltar esse produto que está colocado aí em cima da casca do pão, ele vai mostrar que está por cima mesmo, bem saliente. Vou distribuindo mais umas sombras por aí e vamos pintar esse restante. Esse pedacinho eu vou encher ele quase todo de siena natural. Vou deixar uns espaços para colocar sombra, olha só, colocar aquela sombra bem marcada. Aquela nossa misturinha de marrom e sépia. O outro que eu vou pintar com o rústico, você vai perceber que essa tonalidade, ela não muda muito. Portanto, você pode estar fazendo essa substituição aí na sua casa com tranquilidade. Vou começar a detalhar isso aí, levando uns toquezinhos de siena natural. Olha só, vou distribuindo aí umas porções, lugares mais, lugares menos, sempre manchado, bem aleatório. Não precisa de muito cuidado, de emendar muito essas tintas, não. Por aí eu já vou distribuindo aquela porçãozinha, só que eu tô distribuindo com areia para essa parte de baixo. E conforme eu vou subindo, olha, eu vou distribuindo com o branco. Areia não, amarelo pele, aliás. A parte de baixo eu distribuí com o amarelo pele e a parte de cima com o branco. Na hora de você colocar essas porções, procure colocar bem irregular. Quanto mais irregular ficar, mais bonito também vai ficar. Se você colocar muito certinho, vai ficar estranho, não vai ficar bom. Veja que eu tô colocando porções aqui e ali, as bordas bem irregular. Vou escurecer um pouco mais essa região. Nessa hora, você pode pegar o sépia puro, na hora de escurecer, ou a misturinha. Um toquezinho de amarelo pele por aí. Espalhe bem ele. E mais um pouquinho de branco. Deixe esses cantinhos assim, mais escurinhos, para dar uma profundidade. Veja que eu tô escurecendo até um pouquinho mais aí. Nessa hora eu escureço com o sépia mesmo, o sépia puro. E olha como vai ficando esse nosso primeiro pãozinho. Bastante detalhe, mas são detalhes assim, bem manchados, bem soltos.
Não é muito preocupante de fazer. Agora, vamos para a pintura do nosso segundo pãozinho. E veja que eu já saí colocando diretamente o siena natural. Para essa parte de baixo, eu vou colocar o rústico. Siena natural na parte de luminosidade e o rústico nessa parte mais baixa, a parte de sombra. Agora, com o marrom puro, eu vou sair manchando um pouquinho isso aí. Olha só, eu vou partir do siena vindo para cima do rústico. Cuidado para você não descer por cima de toda a parte que tá com o rústico e nem subir para onde tá o siena, para toda a parte onde tá o siena. Com areia, eu vou começar a colocar aqueles detalhes, aquele produto que está em cima da casca desse pão. E veja como eu tô pegando tinta na quina do pincel. Se você tiver com dificuldade de colocar assim, pegue um pincel número 2, redondo, que vai lhe ajudar bastante. E o número 0 dá para usar também, mas ele é muito fininho. E esses detalhes, eles são mais grosseiros. Olha só como eu vou distribuindo isso aí. Uma boa quantidade. A parte de cima, eu tenho dado preferência a deixar uma quantidade maior. Conforme eu vou descendo, eu tô colocando menos. Agora, eu vou pegar o rústico mesmo e vou colocar sombras embaixo desses detalhezinhos aí. Pincelzinho número 0 nessa hora que estou usando. Você coloque principalmente nessa parte aí, olha, as partes que o branco está mais marcado. Veja que eu coloquei mais uns toques de branco, uns toques mais pequenininhos. E para essa outra porção, eu vou encher tudo com o siena natural. Estando cheio, isso aí tudo com siena natural, vou pegar o marrom de início e vou sair manchando. Veja que eu não vou deixando excesso, eu vou manchando mesmo. Vou colocando o marrom e vou puxando, deixando manchinhas por cima desse siena. Agora, eu vou pegar o rústico e vou passar nessa região onde tem mais sombra, onde chega menos luminosidade, a parte que arredonda aí embaixo. Pode ir colocando também com manchinhas. E em alguns lugares, na parte mais alta, você também pode deixar umas manchas, como se tivesse algumas depressões. As bordas tente deixar melhor feito, mais arredondado, mais certinho o risco. Na parte de cima, isso não é muito importante, porque tem esses detalhes aí, tem esse produto que foi colocado sobre esse pão, então vai aparecer uma boa saliência. Mas o lugar onde aparece a casca mesmo, sem esse produto, você pode estar deixando mais certinho. Nessa casca em cima, você pode estar distribuindo o salmão bebê, se você quiser deixar mais esbranquiçado, ou o amarelo pele. De preferência o amarelo pele, mas os dois ficam bons. Para esse primeiro momento, eu estou distribuindo o salmão bebê. Um pouquinho de cerâmica, para dar um dourado mais bonito a esse queimado dessa casca, esse assado dessa casca. Pode distribuir esse cerâmica também, assim, manchando um pouco, mas deixe ele mais suave. Não deixe cerâmica muito forte, com excessos, pelo menos não com excessos. Essa região aí, olha, vou distribuindo um pouquinho também de amarelo pele ou salmão bebê, aquele que você tiver, nessa depressão que tem aí. Deixar mais clarinho, mostrando um pouco mais da parte de dentro do pão. Aí você vai fazendo tipo risquinhos, marquinhas que dá a impressão de riscos descendo, arredondando por cima dessa casca. Depois de colocar todas as sombras e luzes que você desejar, manchar a sua casquinha como você quiser, com os tons que você quiser. Aí agora eu vou vir com areia, colocando excessos, aqueles excessos com batidinhas. Veja quando a gente coloca ele sem colocar a sombra por baixo.
a diferença que dá. Portanto, é bom a gente pegar, quando a gente termina de colocar esses excessozinhos, e pelo menos naqueles que estão assim melhor formados, são mais salientes, a gente colocar uma sombra com o pincelzinho número 0 aí por baixo. As sombras para esse aí, eu tô colocando tudo com o rústico mesmo. Olha só, tô melhorando aí os excessos. Você pode deixar passando da casca do pão, deixar mais alto, até porque está por cima. Alguns eu apago, olha só, para deixar um caramelado aí em cima, como se tinha um doce que derreteu. Um doce, um queijo, eu não sei exatamente, pelo menos eu nunca vi desse pãozinho, aqui na minha região não costuma vender. Então, não sei bem o que tem aí em cima, se é doce ou se é salgado. Olha só, tô colocando aquelas sombras. E quando a gente coloca ela, a gente deixa tudo mais saliente, tá vendo? A parte de cima parece muito emendado, a parte de baixo mais saliente. Gente, eu vou encher essas duas partes aí com siena natural. Tô manchando um pouquinho aí também com siena. E você deve ter percebido que a pintura para a casca desses pães é muito tranquila, é muito de observação, vai muito do seu gosto, se você quer ele mais escuro ou mais clarinho, enfim, você vai detalhar como você quer. Aqui é uma ideia que estou colocando. Tô deixando bem mais clarinho, bem mais manchadinho essa parte daí. Mas não se difere muito. O que você vai precisar fazer para essa pintura são manchas, observando o lugar mais de sombra, o lugar mais de luz, e sair manchando isso aí. Se você quiser ele mais clarinho, você pode pouco estar usando o rústico, usando mais o marrom e o siena. Na parte de cima, você pode acrescentar um pouco de mostarda ou amarelo pele. Eu vou querer os meus assim mais tostadinhos. Mas veja que para todo caso, esse que estamos pintando agora, ele tá ficando bem mais clarinho do que esse que pintamos anteriormente. Também observe que esse escuro, esse rústico ou marrom, eu não tô limitando ele só a parte de sombra. Em cima, aqui e ali, eu também dou umas manchadinhas, como se teve um tostadinho maior naquela região, ou como se tivesse uma depressão, enfim. Distribuir por aí por cima um pouco de amarelo pele, bem solto, umas batidinhas, umas manchinhas bem aleatórias. Terminado tudo que eu queria de manchar para esse lugar, eu vou vir agora com areia. E vou sair colocando esses excessos. Vou colocar menos que coloquei nos outros. Você pode estar colocando mais, você pode estar colocando menos. Vou distribuir aí essas porçõezinhas, olha. Vou colocar a sombra na parte de baixo de todos eles. Não esqueça, é bem importante essa sombra. É só um detalhezinho, mas faz uma diferença boa. Pincelzinho número 0, rústico. Você pode estar colocando também essa sombra com marrom ou sépia. E vou deixar apenas esse pouco de detalhe aí em cima dessa parte dessa casca, pra gente começar a detalhar a outra. Sugiro que você não pinte o seu pãozinho inteiro, porque ele vai secar e na hora de você ir fazendo essas emendas de tinta, vai ficar difícil de serem feitas. E a gente precisa sair emendando essas tintas para dar essas tonalidades mais manchadinhas, tá? Então, como tem esses risquinhos de separações na casca, você sai pintando um pedacinho por vez, ou no máximo 2, como eu fiz agora, tá bem? Agora, eu vou passar um pouco de amarelo pele nessa região aí dentro. Vai espalhando ela, lembrando que aí você pode estar usando o salmão bebê. Você pode estar usando aí dentro até mesmo o mostarda, um pouquinho de mostarda, tá? Não deixe de pintar isso aí porque ele falta uma outra cor. Pega alguma coisa mais clarinha e use.
Manchei com um toquezinho de rústico essa área aí em cima. Para essa região, eu vou espalhar um pouquinho do areia, mas tudo bem, não se preocupe, é só para dar luminosidade. Pode ser o areia, pode ser o amarelo pele. Um toquezinho aí em volta do cerâmica. O cerâmica dá um toque bem bonito para essas cascas de pães. Veja que para isso eu coloquei até uma porção maior. E para essa região aí embaixo, uma sombra mais marcada, o rústico. Você vê que o tom escuro que ficou para esse pão que estamos pintando agora e do outro, os lugares onde nós misturamos o sépia com o marrom, não ficou assim tão distante do rústico, ficou muito bom. Portanto, você poderia estar usando qualquer um dos dois, qualquer uma das duas formas. Agora eu vou começar a distribuir aí a porção de areia. Depois, quando tiver tudo prontinho e seco, se você quiser mais luminosidade para essas porções que estão jogadas aí em cima da casca desse pão, você pode estar usando um pouquinho de branco. Só um toquezinho para dar luz, tá? Ou você pode deixar assim mesmo, não faz muita diferença não. Também vou colocar uma quantidade menor para essa região. Vou colocar a sombra. Olha só, alguns lugares eu coloco uns maiores, outros menores. Tô passando o amarelo pele aí nessa região de dentro. Um pouquinho de siena. É bom a gente deixar essas separações bem marcadas. Pode encher isso tudo aí de siena natural e começar a detalhar. Para você detalhar, você vai fazendo misturas com o cerâmica, o marrom, o rústico. Pode usar também amarelo pele para as regiões mais salientes. Enfim, não se preocupe muito com como eu vou manchar o meu pãozinho, a casca do meu pão. Você precisa fazer manchas, sim. Você olha as partes que tem região de maior sombra para escurecer e as partes que tem uma região mais aberta, mais acima, você coloca suas luminosidades, manchando como você desejar. Passei o cerâmica, tô passando o marrom, vou passar o rústico. O importante é você deixar bem marcadinho essa casca desse pão, não deixar tão sem detalhes. Lembrando que você faz todo esse acabamento, aí só depois você vem colocando esses excessozinhos por cima, com areia ou com branco. Observe os pontos que vai ter sombras bem marcadas. E para as pessoas que estavam perguntando pelo risco, ele já está disponível aí nas fotos do meu Facebook, tá bem? Vou deixar o link do Facebook na descrição do vídeo. E você pode estar entrando lá, tirando, pintando, lembrando que a Cris Sena disponibilizou o risco. Tanto esse, completo, com a jarrinha, com a flor, os pães, a xícara, quanto que ela fez, apenas com a xícara e os pães, o pratinho com os pães. Os dois vão estar disponíveis para quem quiser pegar e pintar, tá bem, gente? E também você pode estar pintando ao seu gosto, aí mudando as cores, fazendo como você gostar, criando um guia de cores para o seu risquinho. Olha só os pontos que eu tô escurecendo agora com o rústico puro. Depois que você coloca todos esses detalhes, olha só, são vários,
várias marquinhas, que faz bastante diferença, faz umas separações nessa casca. Vou colocar já um pouco de luminosidade, já começar a clarear. E para isso eu tô usando aí o amarelo pele, olha só. Só um pouquinho. Essa pontinha, ela é um tanto mais escurinha. Vá distribuindo aí esse amarelo pele. Olha só a quantidade que eu vou colocando, pouquinha, misturando, eu não tô deixando ela solta. As únicas coisas, ou a única tinta que eu tô deixando realmente soltos, excessozinhos, é o areia. Agora eu vou colocar o areia. Também não vou colocar demais para essa região. Veja só que eu coloquei até um pouco menos nessas últimas partes desse pão e principalmente para esse pão, ele ficou com menos excessos. Excessos bem irregulares, cuidado para você não sair colocando porções assim muito certinho, muito arredondado em um só lugar, não. Vá colocando com as laterais bem irregulares, distribuindo pouquinhos em cada lugar para ficar mais dando a ideia de realidade, né? Mais real, um pouquinho mais real. Escurecendo mais um toquezinho aí com o rústico, pra gente terminar a nossa pintura. Bom, gente, lembrando, esse risco tá disponível, esse risco foi feito por Crisena e por mim, ela liberou o risco pra gente. Assim já está disponível aí para quem quiser pegar. Esse tecido foi a colega nossa, Cidinha, que mandou para mim. Muito obrigada, minha linda. E assim fica o nosso desenho para hoje, pessoal. Espero que tenha sido útil. Beijos e até um próximo. Tchau!